A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, quem vos saúda na santa e poderosa paz, mais uma vez, é a tua irmã em Cristo, Adriane Santos. Paz do Senhor para todos. Vamos neste momento estar falando um pouquinho a respeito de algo tão importante, de uma pessoa tão importante da Trindade Santa na vida do cristão. Vamos falar agora do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Altíssimo. O Espírito Santo é responsável de unir o crente a Cristo, responsável de derramar o amor de Cristo no coração de cada crente. Nós vemos no livro de Romanos 5:5 que diz: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por que esse amor derramado no coração dos crentes? Para que assim o temor, pelo temor e pelo amor, haja obediência na vida do crente à santa palavra de Deus. Para que assim se cumpra na vida do crente o que está registrado em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Espírito Santo de Deus que derrama em cada coração o temor e o amor, para que assim o crente venha ver a necessidade da obediência à palavra de Deus. Palavra de Deus. Não podemos de maneira alguma anular aquilo que está escrito, mas o Espírito Santo do Senhor nos dá força para obedecer, conforme está registrado nas Escrituras Sagradas. Sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de transformar todas as coisas, pois essa é uma das funções atribuídas ao poderoso Espírito Santo. Ele traz vida onde não há, ele cria a vida, reproduzindo a harmonia. Ele transforma as trevas em luz, por essa sua função transformadora. Assim como registrado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Para que nós possamos aceitar essa palavra em nossa vida, temos que estar realmente com o nosso coração transbordante do amor e do temor de Cristo. Porque o homem natural, o homem em si, ele não é capaz de suportar uma palavra como essa, deixando tudo para trás, toda a vida passada para trás, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Somente pode suportar essa palavra aqueles que realmente receberam o amor de Cristo derramado em seus corações. Porque se não houver esse amor, vai ter então muita resistência, muitas indagações, muitas dúvidas. Mas, porém, quando o amor de Cristo é derramado em nossos corações, não existe mais dúvida. Mas nós temos a certeza, porque o Espírito Santo de Deus coloca em nosso coração a certeza que nós temos que obedecer, nascer de novo para Cristo. E nesse momento nós vamos falar
do novo nascimento. Nascer de novo para Cristo é nascer do Espírito, assim como está registrado na palavra do Senhor, ali no livro de João, capítulo 3, versículo 5. Nova vida significa novo nascimento. Eis que tudo se fez novo, significa novo nascimento. E isso acontece por meio do agir do Espírito Santo de Deus em nós. De nós mesmos, impossível é suportarmos e aceitarmos a palavra de Deus como ela realmente é. Porém, nós aceitamos e compreendemos e executamos pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. No livro de João, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Respondeu Jesus: Digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aqui podemos entender que está citando também, além do novo nascimento, o batismo nas águas. Foi colocada essas duas coisas, importantes na vida do crente, não anulando nenhuma e nem outra, mas colocando as duas coisas importantíssimas na vida do cristão aqui juntas. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 5. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. É necessário nascer da água e é necessário também acontecer o novo nascimento. Não simplesmente nas águas. Essa não é a única afirmação para que possamos entrar no reino de Deus. Mas nós vemos dois itens, irmãos. O que é muito importante que nós venhamos prestar muita atenção, examinar e analisar profundamente. Não é simplesmente batizar e estou salvo, não. Não é simplesmente entrar nas águas correntes, ali se batizar e a partir de então estou salvo. Não. Aqui nós vemos citar acerca do novo nascimento. E esse é um processo que se renova a cada dia na vida do crente. Não é como o batismo, que é um momento, mas o novo nascimento, ele envolve muitos momentos da nossa vida, todos os momentos de nossa vida, para que nós venhamos estar demonstrando com as nossas obras esse novo nascimento em Cristo Jesus. Nascer do Espírito significa aceitar as palavras e os ensinamentos de Jesus, nos tornando então templo e morada do Espírito Santo. Ou seja, as velhas coisas têm que ser passadas em nossa vida. Assim como nós lemos um pouquinho atrás, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, nascer de Cristo é aceitar essa palavra poderosa em nossas vidas,
que tudo se fez novo. No decorrer deste ensinamento, nós vamos estar falando profundamente acerca de tudo isso, para que possamos ter melhor compreensão da pessoa, do Espírito Santo, do novo nascimento, o que é necessário para que ele ocorra. Vamos estar falando um pouquinho a respeito de cada algo que é muito importante para a vida de cada pessoa que deseja realmente viver uma nova vida em Cristo Jesus. Eu digo para aqueles que têm sede de realmente ser uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós devemos executar a vontade de Deus em todo o tempo e não a nossa. Ainda que isso possa ferir a nossa carne, porque vai ferir, nós devemos em todo o tempo dar prioridade à vontade de Deus e não a nossa. Porque isso é uma nova vida em Cristo Jesus. As paixões a qual tínhamos ficaram para trás. Os desejos ficaram para trás. E agora somos uma nova criatura em Cristo, devendo então aceitar a tua direção, coordenação em nossas vidas. A vontade do Espírito Santo do Altíssimo é obediência e sujeição a Deus, resultando então em um novo modo de viver. Porque o Espírito de Deus, ele é santo. E se estamos nele e ele em nós, vamos começar a sentir fortemente a necessidade de nos santificarmos também. Porque o Espírito se sujeita à vontade de Deus e luta e resiste a todo tempo à vontade da carne. Então, se estamos no Espírito, vamos sentir sempre essa vontade de sujeição total a Deus e resistência à nossa carne. Porque quando nascemos a nossa carne, ou seja, quando viemos a este mundo, aprendemos a mentir, xingar, pagar o mal com o mal. Aprendemos, principalmente as mulheres, desde novinhas, né? Já são ensinadas a ter comportamentos que não convêm a uma mulher de Deus. Agindo com sensualidade nas vestes, em toda maneira, né? Vemos as crianças nos dias de hoje já tem esse lado. Nós vemos que ela já tem, como eu posso explicar para os meus amados irmãos? É questão de observar. Nós vemos já que as crianças são dadas totalmente à vaidade e à sensualidade. Aprendemos isso, né? À medida que vamos crescendo, passamos pela nossa infância, pela nossa adolescência, e temos isso como se fosse uma prática normal. Muitas vezes, quando não conhecemos a palavra de Deus, vemos tudo isso como normal, como se fosse uma autodefesa, digamos assim, para se viver neste mundo. Por exemplo, uma mulher que não conhece a Deus acha que é o elogio ser chamada de sensual. E às vezes busca com toda força isso, porque nasceram da carne.
e ainda vivem para ela. Porém, quando conhecemos a Cristo, tem que acontecer o novo nascimento, que resulta numa mudança de hábito. Se estamos no Espírito, vamos começar, eu digo, automaticamente, meus irmãos. Se estamos no Espírito, vamos começar a aborrecer a nossa carne, porque o Espírito luta contra a carne. Então, se estamos no Espírito, vamos começar a sentir o desejo, a obrigação de não viver na carne, mas de mortificá-la a cada dia. Porque essa é a função do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo transformador, regenerador. Ele traz na vida do crente, na vida daquele crente que dá lugar para Deus, uma mudança de mente, de atos, porque você morreu para a carne e nasceu para Cristo. E o Espírito se sujeita a Deus em todo tempo, se sujeita às ordenanças do Altíssimo. Isso é o novo nascimento, nascer do Espírito, mudança de mente, mudança de hábitos, de atos, de costume, de vida. Isso é o novo nascimento. Morte da carne e nascimento do Espírito Santo de Deus. Lembrando que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Como eu disse, as águas é um momento, nascer do Espírito é um processo. À medida que você dá lugar para Deus, Deus faz. Mas é necessário você querer, almejar que realmente isso aconteça em tua vida. Como pode acontecer uma mudança de mente? Como? Isso acontece quando aceitamos, meus irmãos, a Cristo de verdade, com amor, com zelo e com temor. É daí então que o Espírito de Cristo começa a trabalhar em nós, para que nós venhamos chegar ao verdadeiro arrependimento. Arrependimento dos nossos pecados, das nossas desobediências contra Deus. Quando então aceitamos esse agir, esse trabalhar do Espírito de Deus em nós, começa a acontecer naturalmente pelo Espírito de Deus a mudança de mente. Porque isto faz parte deste processo, a qual eu disse aos meus irmãos, que é o novo nascimento. Quem ainda não passou por esse processo, vemos dentro da palavra de Deus que ainda não nasceu do Espírito. Pode ter nascido das águas, porque se batizou nas águas correntes, mas ainda, pelas suas obras, vemos que não nasceu do Espírito Santo de Deus. Vamos conhecer agora como é o arrependimento que provém do Espírito. Para iniciarmos, vamos primeiro esclarecer que em si a palavra arrependimento já responde por ela mesma. Porque a palavra arrependimento, ela inclui conversão, mudança de mente, mudanças de atitude, de caráter,
Então nós vemos que a palavra arrependimento, ela responde por ela mesma. E o arrependimento, ele provém de Deus. Ele é dado pelo Espírito Santo do Altíssimo. Lembrando que mudança de mente, mudança de hábitos, de atitude, de caráter. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é regenerador. Louvado seja Deus. Aleluia. Podemos ver que João Batista, quando veio anunciando o Evangelho de Jesus, ele apregoava o arrependimento. Esse era o centro, o foco das pregações de João Batista. Vamos ver no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 8, que diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E à medida que os ouvintes ouviam e aceitavam a palavra, os ensinamentos de João eram então batizados nas águas. Esse era um batismo de arrependimento. Vemos então que o batismo nas águas é a confirmação de que tal pessoa aceitou as palavras de Cristo e está disposta a viver uma nova vida em Cristo Jesus, para que assim verdadeiramente possa nascer do Espírito, testificando com suas obras esse novo nascimento, essa nova vida em Cristo. Pois quando há arrependimento verdadeiro, existe a vontade de fazer diferente, mudar o rumo. E quando existe essa vontade, ela não provém do homem natural. Porque a vontade do homem natural, meus irmãos, que não está no Espírito, é resistir àquilo que vem do Espírito. Mas quando nasce em nós aquele verdadeiro desejo, aquela vontade de ter uma comunhão íntima e verdadeira com Cristo, para isso matando assim a nossa carne, abandonando a nossa velha maneira de viver, os nossos velhos costumes, abandonando de ver tudo aquilo que éramos anteriormente, então isso provém de Deus. Não pode acontecer pelo homem natural, mas sim do Espírito Santo de Deus, que dará todo o suporte para que assim possamos fazer. Como eu disse, não provém de nós, mas nós temos todo o suporte do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, para que assim possamos o executar com amor, com zelo, com renúncias, né, meu irmão, minhas irmãs? É necessário, porém, o esforço da renúncia para que isso aconteça na tua vida. O homem, para cooperar com o Espírito Santo de Deus, para agradar a Deus, é necessário a renúncia. É muito necessário na vida do cristão a renúncia. Não podemos nos esquecer. O efeito do arrependimento é a obediência à palavra de Deus. E a obediência à palavra de Deus, ela gera a renúncia de si próprio. Lucas, capítulo 13, versículo 5, no livro de Lucas, capítulo 13, verso 5. Você pode acompanhar na tua Bíblia. Jesus diz: se não se arrependerem, todos vocês também perecerão.
quanto é importante, meus irmãos, o arrependimento. E como eu disse um pouco atrás, o que significa a palavra arrependimento? Mudança de rumo, né, meus irmãos? Mudança de atitude, mudança de hábitos, de costumes. Isso é o arrependimento. E aqui nós vemos no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 5, sendo falado claramente: se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Nós vemos então a grande importância do arrependimento para a salvação. O arrependimento é a pessoa deixar o pecado para assim restaurar seu relacionamento com Deus, deixando assim as obras da carne e executando a vontade do Espírito Santo de Deus. Assim apregoou Jesus, vemos no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 47, que diz: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus apregoou o arrependimento, assim como João Batista, e também instruiu os seus seguidores a continuar a apregoar o arrependimento. Através do arrependimento é que acontece o trabalho regenerador do Espírito Santo de Deus na vida de cada pessoa, na vida de cada irmão e na vida de cada irmã. Concluímos então que o arrependimento é o início de uma nova vida e um grande passo para a salvação. Provém do agir do Espírito na vida do homem, da mulher e de todo ser humano. Lembrando que é mudança de mente, de atitudes, duas coisas que andam juntas. Coopera com o Espírito e terás a vida eterna em Cristo Jesus. É necessário sim que nós venhamos cooperar com o trabalhar do Espírito Santo, pois o Espírito Santo de Deus, ele não é invasor. Ele age na tua vida, meu irmão e minha irmã, na medida que você dá lugar para Deus. Sem um arrependimento, não podemos alcançar a transformação do nosso caráter. Lembrando que o complemento do arrependimento é a nossa fé. Nessas duas atitudes constitui a conversão de uma pessoa. Louvado seja Deus. Neste primeiro dia, nós falamos um pouquinho do trabalho regenerador do Espírito Santo. Falamos do arrependimento, do novo nascimento. E vamos falar no decorrer deste estudo, a qual eu pretendo, meus irmãos e minhas irmãs, dar por partes, né? Para que você possa aí estar refletindo e examinando também na tua Bíblia Sagrada. Não vou prosseguir para não virar aquele estudo tão imenso, a qual você não tenha nem mesmo paciência, né? Para refletir nas palavras que estão sendo faladas. Mas vamos estar falando por partes do trabalho do Espírito Santo em todas as áreas e os
aspectos na vida de um crente e como saber se realmente temos esse Espírito Santo e como alcançar ele para nossas vidas. Porque precisamos, somente com o Espírito Santo de Deus, nós vamos ter este corpo físico transformado em corpo de glória. Então é muito importante conhecermos profundamente essa pessoa da Trindade, esse membro, digamos assim, da Trindade Santa do Senhor. Até a próxima. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e estarei já preparando o próximo estudo. Eu digo as etapas, né, meus irmãos, porque foi feito um estudo e aqui não foi nada marcado, né, até onde prosseguir, até onde continuar, mas à medida do toque do Espírito Santo, nós vamos estar falando pouco a pouco, porque o estudo, sim, já está todo pronto aqui, mas eu quero passar para os irmãos por etapa, para que você possa ter a oportunidade e o interesse de refletir em tudo que está sendo falado. Amém? Porque é de grande importância para a tua vida e teu avivamento espiritual. Fiquem todos na santa e poderosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que lhes pede de cada um agora, de cada irmão e de cada irmã, é a tua irmã em Cristo, Adriane Santos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.